Hoje vamos desenhar esses lindos botões de gerânio. Aqui nós temos a flor. Nós também podemos desenhar a flor, as folhas e os botões. Este é o caderno de traçados. Lá na apostila de artes, você vai receber um modelo de capa igual a essa para imprimir e também um modelo de folha de exercícios de traçados, que é essa. Você tem um espaço para escrever o nome, a data, o número da lição que você pode praticar. Na apostila Desenho com Pincel, eu ensino você a fazer diversos traçados diferentes, como preparar a sua tinta e como esses traçados podem ser úteis para fazer o desenho com pincel. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos umedecer a nossa tinta. Você pode aplicar um pincel úmido na sua paleta de tintas. Então, eu escolhi a tonalidade Bordeaux, né? É um vermelho escuro, e estou utilizando um pincel para hidratar essa tinta. Na hora de fazer os traçados, nós vamos lembrar a nossa criança da maneira correta de segurar o pincel. Então, nós vamos começar com pinceladas simples. Essa é a primeira pincelada que eu ensino vocês a fazerem lá na apostila Desenho com Pincel. Ela é útil para fazer padrões, para fazer flores, folhas. Você vai pressionar levemente o seu pincel até ele tocar toda a parte da folha com a sua espessura. Eu vou fazer aqui algumas vezes, você pode ver que a minha primeira flor ali não ficou muito simétrica, e isso é normal. Esse caderno de traçados, ele é útil exatamente para isso, para nós exercitarmos o traçado, para nós praticarmos, errarmos e aprendermos com os nossos erros, perceber a maneira melhor de segurar o pincel, de pressionar ele sobre a folha de papel e assim conseguir uma impressão da forma desse pincel, do traçado que nós queremos praticar. Então agora eu vou utilizar um pincel que ele é de numeração menor, ele vai me dar uma pincelada mais fina, não tão espessa como o pincel anterior, que era o pincel número 10. Uma outra maneira de preparar a sua tinta aquarela para fazer o desenho com pincel é utilizar a tinta direto do tubo. Você pode colocar ela num recipiente pequeno, eu estou utilizando aqui um potinho de molho, e você pode então adicionar água. Eu vou usar um conta-gotas para aplicar uma pequena quantidade de água nessa tinta e assim fazer uma diluição até que ela chegue na consistência adequada para essa prática que é o desenho com pincel. Então é só misturar e ver então essa tinta se diluindo, adquirindo essa consistência que não é nem muito aguada, nem muito espessa, como estava antes. A tinta diretamente do tubo, ela é numa consistência muito espessa para a prática do desenho com pincel. Nós precisamos adicionar um pouco de água. Agora eu vou praticar alguns traçados em linha reta. Esse também é uma prática que eu ensino lá na apostila Desenho com Pincel. Agora vamos para a pintura no nosso papel de aquarela. Eu indico na apostila Desenho com Pincel os diferentes papéis que você pode escolher no mercado, os papéis que são realmente próprios para pintura com aquarela. Então, utilizando agora a tinta aquarela um pouco mais diluída do que antes, eu vou começar a desenhar a forma da flor do gerânio numa camada de tinta bem aguada, bem suave. Nós começamos geralmente a pintura dos nossos objetos naturais com a cor mais clara que nós conseguimos perceber daquele objeto. Então, esse momento de observação do objeto que nós vamos desenhar, ele é, na verdade, o momento mais importante da nossa aula de artes. O momento de observação é aquele onde nós vamos conversar sobre o nosso objeto, no caso, as flores,
Você vai poder conversar com a sua criança sobre a cor que ela está enxergando, quais cores estão presentes naquela flor, quantas cores ela tem. E também nós vamos conversar sobre a forma, como que nós podemos desenhar a forma daquelas pétalas com o nosso pincel. O nosso pincel ele possui uma ponta que pode produzir traçados mais finos e ele também possui um corpo que, ao ser pressionado contra o papel, vai nos dar formas mais espessas. Então, através da prática do desenho com pincel, nós vamos aprender a utilizá-lo de diversas maneiras, fazendo pinceladas que produzam formas no nosso papel. Nós não vamos trabalhar com linhas, não vamos fazer esboços prévios com lápis, não vamos fazer aquela tradicional técnica do decalque, nós vamos pintar diretamente com o pincel sobre a folha de papel. E isso é o que torna o desenho com pincel uma prática única. É realmente algo específico do método de Charlotte Mason que você vai ter a oportunidade de aprender através dessa apostila. Essa apostila foi baseada em diversos artigos da Parents Review, onde pessoas que trabalhavam lá nas escolas de Charlotte Mason escreveram detalhadamente sobre como eram as aulas. Então, nós agora podemos ter acesso a esse conteúdo, a essas informações de uma maneira bem prática. Você pode ver que eu estou removendo o excesso de pigmento no meu papel. É só você secar um pouquinho o seu papel e enxugar ali a região onde se acumulou pigmento, para poder então depois trabalhar uma nova camada de tinta numa região ali bem limpa, de cor limpa, assim, sem manchas que não precisam. O principal trabalho do educador é ajudar o seu estudante a ver. Agora eu vou fazer algumas pinceladas com uma tonalidade mais concentrada dessa mesma cor, esse rosa escuro, né? Utilizando a ponta do meu pincel. A pétala do gerânio, ela possui essas duas cores, uma tonalidade de rosa bem claro e uma tonalidade de rosa mais escuro, mais concentrada. Então, no papel ali ainda úmido, você vai ver que a pincelada que eu estou aplicando agora, ela se expande. E essa é uma possibilidade que a aquarela nos traz, que é muito bonita. Quando existe água ainda no papel, você pode aplicar uma nova cor e essas cores elas vão se misturar. Então nós precisamos ter algum cuidado em relação a isso, porque às vezes nós não queremos que cores se misturem, mas quando nós realmente queremos fazer um degradê, uma conexão entre cores, a água vai ser esse veículo, esse meio para que as cores se conectem e criem então uma mancha bem bonita. Você pode ver que eu estou controlando isso, ora aplicando o pincel com água e ora aplicando o meu pincel seco. Esse paninho que você vê aqui ao lado, ele é de algodão, ele é bem suave, então eu utilizo ele várias vezes para secar o meu pincel quando eu quero remover água ou remover alguma quantidade de pigmento ali no meu desenho que não está como eu gostaria, que não é o que eu quero realmente expressar no meu papel, da forma como a flor do gerânio ela é vista. Então essas manchas aqui que eu tô fazendo, elas vão então representar aquela parte da pétala onde tem o rosa mais escuro, mais concentrado. Para observar como as cores se comportam com a água, você pode fazer um exercício bem simples, que é começar com uma mancha de tinta bem concentrada e ir então adicionando água ao seu pincel e depois ir arrastando, então trazendo essa tinta para mais para frente. Lá na apostila Desenho com Pincel, eu mostro em uma aula como fazer isso com várias cores. Eu deixei aqui do ladinho, então, como um registro, essa mancha, né, de degradê
desse rosa, a parte mais concentrada, com bastante tinta e não tanta água, e depois eu fui adicionando água para ver como que esse rosa, esse pigmento rosado, ele vai então se diluindo e ele vai chegando no branco que é o do papel. Agora para a segunda flor, eu vou fazer diferente. Eu apliquei primeiro água sobre a mancha que eu fiz do rosa bem clarinho e agora eu apliquei algumas pinceladas com a tinta rosa bem concentrada no meu pincel. E eu vou deixar essa mancha assim mesmo, ela vai ficar assim mais livre, não tão controlada como na primeira flor. Agora eu vou fazer algumas folhas da planta do gerânio e eu vou utilizar aquela pincelada que é a primeira que eu ensino vocês a fazerem lá no caderno de traçados, que é uma impressão da forma do nosso pincel. Ela é uma pincelada simples, mas às vezes leva um pouquinho de tempo até a gente encontrar ali a maneira certa de pressionar o nosso pincel, a rapidez também com que nós podemos fazer essa pressão do pincel sobre o papel. E ela é muito útil para fazer diversas formas naturais. Eu vou então fazer alguns ramos, eu vou fazer algumas folhas e depois eu vou criar essas folhas num tamanho maior para também utilizar uma outra pincelada e assim ter essas folhas de uma maneira ampliada. Ao fazer o desenho deste gerânio, eu estou utilizando simplesmente a minha memória. Eu não colhi um ramo dessa planta e trouxe para casa para fazer essa pintura. Eu estou me lembrando de como foi quando eu vi aquela planta, aquelas flores, aqueles botões, e estou fazendo o desenho de memória. Essa é uma maneira que você pode utilizar para suas aulas de artes, convidar os estudantes a lembrar de uma planta que foi vista, por exemplo, lá no jardim da sua casa, se você tiver um, ou num passeio da natureza. Nós podemos, às vezes, fotografar, filmar aquelas plantas ou aqueles animais que nós vimos no nosso passeio. E depois, chegando em casa, nós podemos fazer a aula de artes ou mesmo a prática do desenho no caderno da natureza. A prática do caderno da natureza, ela era também incentivada para que as crianças fizessem e fossem então registrando aquilo que elas vissem na natureza. E conforme as estações vão passando, nós podemos perceber que as coisas na natureza mudam. Ora nós vemos botões, depois nós vemos esses botões desabrochando em flores, então começamos a ver os pássaros. Agora que nós estamos na primavera, é comum nós vermos os pássaros construindo seus ninhos, é comum nós ouvirmos aquele piado de pássaros filhotes nos parques, nas praças. E se você mora em apartamento como eu, a gente precisa fazer aquele esforço para sair de casa muitas vezes, para termos o contato com as coisas que estão acontecendo na natureza lá fora e vale muito a pena esse esforço de estar fora, de respirar aquele ar puro e é realmente um tempo onde nós estamos aprendendo de uma maneira natural na criação do Senhor. Lá está a beleza da criação, os detalhes das cores, das formas, das texturas e nós podemos então estar também vivenciando esse momento de apreciação de arte, da arte que é própria do Senhor, do Criador. Essa folha de gerânio você pode ver que eu estou fazendo com uma pincelada onde eu faço um giro do meu pincel. Eu arrasto ele de baixo para cima e então eu faço um giro e arrasto ele de cima para baixo para produzir essa forma de gota que é característica da folha do gerânio. Ela não é uma folha tão simples de ser desenhada. As folhas que são mais simples são aquelas mais lisas, por exemplo, uma folha da árvore do limão, da laranja, da acerola, aquelas folhas que têm aquele formato mais simples, são mais fáceis de serem desenhados. Eu sugiro para vocês iniciarem realmente com formas simples as aulas de desenho com pincel com as suas crianças, trazerem objetos simples. Nessa aula aqui eu estou trabalhando com essa forma que é mais complexa, as crianças podem ter dificuldade e mesmo nós adultos
é normal nós termos dificuldades. Nós estamos também aprendendo junto com as nossas crianças, muitas vezes, ao ensinar a desenhar, e isso faz parte do processo. Agora você pode ver o meu desenho com pincel pronto, você pode ver que tem várias manchas onde eu deixei a tinta fazer uma forma ali de cor mais livre. Existem manchas onde eu controlei mais com o meu pincel, eu tenho linhas, eu tenho pinceladas onde eu usei os traçados, que você pode aprender lá na apostila Desenho com Pincel, e eu convido você a visitar o nosso site cestodeideias.com.br e adquirir a sua apostila Desenho com Pincel. Ela é uma apostila para toda a família. Aproveite!